Taro_app e marquem os seus amigos que ainda não entraram com aquele @, né? Convidem eles lá nessas postagens. E vamos aproveitar aí. Antônio, seja bem-vindo e obrigado, cara. E sejam todos muito bem-vindos também. Estamos aí 207 pessoas, está subindo. Bom dia a todos. Obrigado ali pelas palavras, Dr. Jambo, Thiago Jambo, né? Conheço ele como comandante Jambo na Marinha. O convite aí de falar sobre um tema de relevância no momento, mas que já era de relevância, pelo menos no meu entender, desde antes da pandemia. A pandemia do Covid só fez com que esse tema da fisioterapia dentro da terapia intensiva e do paciente sobrevivente da terapia intensiva desse um boom, né? A gente está tendo agora um reconhecimento maior da fisioterapia atuando tanto dentro da terapia intensiva, no ambiente hospitalar e no ambiente pós-hospitalar, pós-alta do paciente que passou durante todo esse tempo dentro da terapia intensiva, dentro do ambiente hospitalar. É um tema que eu adoro falar, então eu estou há 14 anos trabalhando dentro da terapia intensiva e desses 14 anos trabalho tanto da parte da terapia intensiva dentro do ambiente hospitalar, dentro da terapia intensiva e também no ambiente da reabilitação pós-hospitalar. Então, estamos conseguindo atuar para melhorar a funcionalidade desses pacientes. O tema eu vou tentar passar para vocês, não o que deve ser feito em relação ao Covid, que a gente não tem que inventar a roda, mas sim a gente falar um pouco sobre as alterações que o paciente vai apresentar durante a internação dentro da terapia intensiva, durante a internação de ser um paciente grave, como é que ele está apresentando ali as suas alterações cinéticos funcionais, identificar quais as condutas devem ser utilizadas após a alta hospitalar e nortear o padrão de atendimento durante a pandemia. Então, esses são os objetivos. Durante essa palestra aqui, eu vou tentar atingir esses objetivos. As pesquisas em relação ao Covid estão saindo aí o tempo todo. A gente ainda não tem dados definidos se vai ter tanta alteração do paciente que sobrevive do Covid, da terapia intensiva e dos outros pacientes que estão na terapia intensiva. Lembrando que a gente, dentro da terapia intensiva, tem uma gama de alterações cinético-funcionais, uma gama de doenças que podem levar para dentro da terapia intensiva. E aí nós vamos ter perfis diferentes de paciente e sempre tivemos. Tem aquele paciente que passa um dia dentro da terapia intensiva e vai sair, não vai ter nenhuma alteração cinético-funcional. Tem um paciente que é um pós-operatório que chegou, passou 2 ou 3 dias, que vai ter uma limitação mínima, mas 1 ou 2 dias depois que ele sai, já está totalmente normalizado, não vai ter mais nenhuma alteração. E tem aquele paciente crônico, aquele paciente crítico, que vai passar mais tempo dentro do ambiente da terapia intensiva, vai ter maior alterações cinético-funcionais, uma maior quantidade de condutas sendo realizadas, e é esse paciente que provavelmente após a alta hospitalar vai apresentar alterações cinético-funcionais e nós vamos ter que abordar para reabilitar esse paciente, para retornar às suas atividades de vida diária, para retornar às suas atividades funcionais, para retornar ao esporte, para retornar ao trabalho. E aí a gente vai tentar falar, eu vou tentar falar aí durante o dia de hoje, durante esses 40 minutos, o que eu tenho encontrado na literatura, que a gente tem encontrado na literatura, o que a gente está vendo na prática, né? O que é que a gente pode abordar, como a gente pode abordar esses pacientes. Então, existe uma síndrome, que é a síndrome pós-terapia intensiva. Essa síndrome acarreta os pacientes críticos que ficaram por tempo duradouro, por um tempo maior dentro da terapia intensiva, por ter várias demandas sendo colocadas nele, como ventilador mecânico, como droga vasoativa, como bloqueador neuromusculares, como corticoides. O paciente fica hidratado, desidratado, o paciente pode apresentar imobilismo no leito. Então, tudo isso que vai acarretar no paciente vai gerar uma síndrome, que é a síndrome pós-terapia intensiva. Essa síndrome pode gerar déficit funcional, alterações cognitivas, alterações da saúde mental, readmissão hospitalar pós a alta e mortalidade pós-alta. Então, nós temos as dificuldades que essa síndrome pode levar ao paciente.
e a gente tem que atacar essas alterações funcionais, atacar essas alterações para reduzir essa readmissão hospitalar, essa mortalidade pós-alta e fazer com que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida e consiga voltar a fazer suas atividades normalmente. E uma das principais complicações que acontece com esses pacientes críticos que têm um tempo duradouro aí dentro da terapia intensiva é a fraqueza muscular adquirida na UTI. Tem uma incidência de 25% dos pacientes dentro da terapia intensiva. Ela pode ser representada tanto numa polineuropatia do paciente crítico, como um descondicionamento generalizado. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque nós temos dentro da terapia intensiva o paciente que vai ficar imobilizado, ou com sedação, ou por causa de um trauma, ou em decorrência da doença mesmo, ele vai ficar imobilizado dentro da terapia intensiva. Ele vai utilizar corticoides, pode ser bloqueado. O paciente do COVID agora estão sendo muito bloqueados porque estão apresentando alterações, né, que precisam ficar bloqueados para reduzir a sincronia, para fazer com que o paciente consiga ventilar melhor. Mas os bloqueadores neuromusculares vão gerar alterações também no músculo, na célula muscular. Isso vai fazer com que apresente uma fraqueza muscular adquirida na UTI, ou a polineuropatia do paciente crítico. Nós também temos a falha de múltiplos órgãos que vão liberar interleucina, fator de necrose tumoral. Todos esses componentes vão atacar as células musculares, fazendo com que nós temos um aumento da degradação de proteína e uma redução da síntese de proteína, além da redução da excitabilidade da membrana. Então, tudo isso daqui vai gerar a fraqueza muscular, a fraqueza adquirida dentro da terapia intensiva. Então, o paciente que fica por tempo prolongado dentro da terapia intensiva, o paciente que tem a necessidade de imobilização, que ele pode ter hiperglicemia, que ele faz uso de corticoide, que faz uso de bloqueador neuromuscular, e que o paciente vai ter sepsis, inflamação, vai gerar e pode gerar a fraqueza muscular adquirida na UTI. Que nós, como fisioterapeutas, já podemos atuar desde o início. Então, nós já atuamos nesse paciente desde o início, desde quando ele chega na terapia intensiva, falando que hoje eu não vou debater especificamente dentro da terapia intensiva, mas eu teria que falar para vocês, eu sei que tem alunos aqui, e para vocês entenderem que o fisioterapeuta ele atua para fazer com que essa cascata que gera fraqueza muscular dentro da terapia intensiva, fraqueza muscular adquirida na UTI, seja reduzida. Então, o fisioterapeuta vai atuar para reduzir o imobilismo, para fazer com que o paciente consiga ficar melhor adaptado na ventilação e não use bloqueadores neuromuscular, que reduz a quantidade de sedação, fazendo com que o paciente tenha uma maior ativação da musculatura, fazendo com que nós tenhamos uma redução de todas essa cascata e, com isso, o paciente saia melhor, o paciente saia tendo melhores condições dentro da terapia intensiva, dentro do ambiente hospitalar. Então, o fisioterapeuta ele vai atuar desde o primeiro momento. O fisioterapeuta, dentro da terapia intensiva, não só é ventilação mecânica. A ventilação mecânica é muito importante na mobilização do paciente clínico. Lembrando que até a ventilação mecânica, se você retira a intensiva, desmama o paciente mais rápido, você faz com que o paciente tenha uma redução dessa cascata e isso vai ter uma redução dessa fraqueza muscular adquirida na UTI. Então, o fisioterapeuta ele vai ter que atender o paciente de uma forma global e não de uma forma pontual. Nós avaliamos desde a força muscular periférica até a força muscular respiratória, desde a sincronia do ventilador mecânico à troca gasosa, desde o desmame então nós estamos desde a fase inicial até a fase da alta da terapia intensiva, após a alta da terapia intensiva dentro do ambiente hospitalar e também após a alta hospitalar, que vai ser o foco da palestra de hoje. E qual é o prognóstico desse paciente? O que é que esse paciente vai apresentar após a alta hospitalar? Então, existem várias pesquisas que tentaram identificar quais as alterações que esses pacientes apresentam após a alta hospitalar. Então, acho que deram mais detalhes, eu coloquei só algumas aqui, mas poderia colocar várias. O paciente apresenta uma redução da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, até 5 anos que ele tem a síndrome de desconforto respiratório agudo, que é uma das causas que vai deixar o paciente por mais tempo dentro da terapia intensiva, é uma das causas que estão levando os pacientes com COVID a ficar mais tempo dentro da terapia intensiva.
Também há uma piora na qualidade de vida no questionário SF-36, né? 5 anos após também esse paciente ter alta da terapia intensiva e ter o diagnóstico do pulmão de SARA. Nós também temos que 25% dos pacientes com SARA tem menos do que 80% do previsto do teste de função pulmonar 180 dias após o diagnóstico. Então, nós observamos que ele vai ter redução da capacidade cardiovascular, redução da qualidade de vida, redução da capacidade ventilatória, que nós, como fisioterapeutas, vamos tentar atuar em todas essas áreas, mas, além disso, o que é que ele pode apresentar? De distúrbios psicológicos, incluindo sintomas de depressão, ansiedade, transtorno mental, como estresse pós-traumático, prevalência de disfunções cognitivas em 33% após 6 meses da alta, e muitas vezes essas pesquisas que demonstraram isso não conseguiram pegar dados específicos de todos os pacientes, então apenas de algumas doenças. Então, se a gente pegar os pacientes com pulmão de SARA, que passam mais tempo, que ficam dentro da terapia intensiva, com bloqueador neuromuscular, provavelmente esses outros 2 pontos aqui, de distúrbios psicológicos e disfunções cognitivas, podem ser maiores. Além disso, esses pacientes que passam muito tempo dentro da terapia intensiva vão ter, além dessas disfunções, eles vão apresentar um custo aumentado após a alta. É um paciente que antes ele trabalhava, um custo não, uma redução, né, do aporte financeiro, que ele trabalhava antes de entrar na terapia intensiva e vai passar aí um bom tempo após a alta da terapia intensiva sem trabalhar, vai ter uma redução da sua renda. Então, o paciente ele vai ser abordado de várias maneiras, ele vai apresentar várias alterações e nós, como fisioterapeutas, temos que tentar fazer que esse paciente retorne às suas atividades o mais rápido possível. A gente consegue comprovar esse resultado, aí eu vou discutir aqui um pouco com vocês o que é que está sendo demonstrado de pesquisa científica, como é que está sendo feita essa abordagem. Então, aqui é só apresentando um estudo de 2019 que mantém ainda que o paciente que fica dentro da terapia intensiva, ele tem que ter uma reabilitação pós-terapia intensiva, tanto no componente físico, como no componente mental, como no componente cognitivo. Então, ele tem que trabalhar a fraqueza muscular dentro da terapia intensiva, o descondicionamento, a polineuropatia e a disfunção pulmonar, trabalhar a depressão, a ansiedade, a síndrome pós-traumática, a dificuldade de executar funções de atenção e de memória, para melhorar a qualidade de vida, melhorar o tratamento dele próprio mesmo, ele se cuidar, retornar seu trabalho e suas atividades sociais. E aí você também tem um retorno econômico para a família. Tudo isso daqui está interligado. Nós não podemos esquecer nenhum ponto desse. Eu sou fisioterapeuta, não tenho que pensar no componente da depressão, da ansiedade, eu tenho que pensar. Eu fazendo com que o paciente consiga realizar suas atividades, provavelmente eu vou estar atuando também nesses componentes de depressão e ansiedade. E se você não tiver, se você identificar o paciente que está apresentando isso daí, indicar para outro profissional que consiga dar o suporte e com isso nós temos uma resposta melhor. O atendimento desse paciente tem que ser multiprofissional, né? A gente não pode esquecer esses vários pontos que a gente tem que atuar e com isso, identificando uma alteração importante, indicar para outro profissional e com isso ter um melhor controle desses pacientes. Nesse mesmo trabalho, ele fez uma revisão breve das publicações da reabilitação nos pacientes que tiveram a síndrome pós-terapia intensiva. E aí um ponto importante que eles identificaram. Quase nenhum trabalho mostrou diferença significativa de realizar um protocolo de reabilitação e não realizar o protocolo de reabilitação. Só que o que é que a gente observa nesses trabalhos? Que eles têm uma variação grande de protocolo. Então, um entrava em contato por telefone e pedia para o paciente realizar as condutas, fazia o treinamento, o paciente ficava pouco tempo, o outro utilizava um centro de reabilitação e o paciente tinha dificuldade de se deslocar. Então, cada um daqui tem um padrão diferente de protocolo. O que é que nós temos que padronizar? Um protocolo específico, um protocolo que foque na alteração cinético-funcional. É isso que eu penso sempre, que muitas vezes as pesquisas são realizadas com um protocolo global e não com alteração cinético-funcional. Então, se o paciente não tiver fraqueza muscular respiratória, não tem por que eu realizar um treinamento da musculatura respiratória numa fase inicial. Depende também. Isso aí é um ponto que é discutível, mas eu só como exemplo. Se o paciente ele tem
uma capacidade de exercício aeróbico satisfatória, não tem por que eu focar tanto nesse componente. Eu vou ter que, através da minha avaliação cinético-funcional, identificar o que eu tenho de alteração e, com isso, realizar a conduta em cima dessas alterações cinético-funcionais e, com isso, retornar o paciente para as suas atividades de uma forma mais rápida. Então, qual é o erro? É isso que eu penso. Isso é uma opinião minha, né? Opinião minha, qual é o erro de todas essas pesquisas que mostraram que não tinha diferença? Primeiro, o tempo que foi utilizado, a avaliação e a intervenção deve ser focado na avaliação ou a intervenção deve ser um protocolo definido para todos? Eu sempre penso que a fisioterapia ela não trata a doença, ela trata a alteração. Eu sempre penso, não, isso está na definição da fisioterapia, né? A fisioterapia vai tratar as alterações cinéticas funcionais adquiridas em doenças, trabalhando tanto na prevenção como na reabilitação. Então, se nós avaliamos um paciente e ele tem aquelas alterações cinético-funcionais, você vai atuar naquelas alterações cinético-funcionais. Mas se o paciente não tiver nenhuma alteração cinético-funcional, provavelmente é aquele paciente que não teve alterações, que não teve lesão, então a fisioterapia não tem que atuar nesse paciente, é só uma orientação, só uma indicação. Isso já aconteceu comigo? Já aconteceu. Já aconteceu do paciente ter ficado pouco tempo dentro da terapia intensiva, teve alta, uma semana depois entraram em contato comigo para eu realizar o atendimento dele no ambiente domiciliar. Cheguei lá no ambiente domiciliar e encontrei o paciente que fazia tudo, que não tinha nenhuma alteração cinético-funcional, estava já fazendo caminhada na rua, e eu disse, esse paciente não precisa de fisioterapia agora, no momento. Fiz toda a avaliação, teste de caminhada, teste do degrau. Na verdade, nesse dia foi teste de degrau, não foi teste de caminhada. Teste do degrau, avaliação da força muscular respiratória, avaliei todos os dados do paciente, o paciente não necessitava de orientação e não continuei o atendimento. E se você pegar um paciente que vai ter as alterações, aí você continuar com aquele atendimento. A fisioterapia não vai tratar a síndrome, a gente vai tratar as alterações decorrentes da síndrome. Então, a opinião minha própria. E como é que a gente deve atacar essas alterações? A gente tem que avaliar, medir e realizar. Então, esse trabalho foi publicado agora em 2019, foi um guia da Sociedade Britânica lá de atendimento de pacientes pós-síndrome da terapia intensiva. E não, isso foi antes do Covid, então isso daqui foi publicado antes do Covid, se eu não me engano, foi em março do ano passado. E o que é que ele indicava? Que para avaliar força muscular, a gente pode utilizar dinamometria, força de pressão palmar com hand grip, o MRC. A partir desses dados, nós utilizarmos o treinamento de força muscular e exercícios funcionais de acordo com a avaliação da força muscular, de acordo com os dados que nós indicamos desses pacientes. Existem outros protocolos? Existem outros protocolos. Eu estou colocando apenas um aqui, para a gente não ficar debatendo vários, mas a gente poderia utilizar carga incremental até avaliar o total e colocar em torno de 60% a 80% daquela força muscular máxima. Então, a gente tem vários protocolos aqui, é um protocolo só. Função respiratória, avaliar através da espirometria, capacidade vital lenta, MRC de dispneia, PI máxima e PE máxima. Então, a gente avaliaria a capacidade dele expandir através de volume, o MRC de dispneia, que é a percepção da falta de ar, a PI máxima e a PI máxima, que é a força muscular inspiratória e a força muscular expiratória. Identificando alterações, ou se você tiver uma faixa limítrofe e achar necessário atuar, treinar força muscular respiratória, força muscular expiratória, treinamento intervalado de baixa intensidade, ciclo ativo da respiração e outras técnicas desobstrutivas, se ele estiver apresentando também o acúmulo de secreção, fugiu aqui do slide, era para estar colocando aqui embaixo, se ele tiver presença de tosse produtiva, se ele tiver acúmulo de secreção, utilizar uma técnica desobstrutiva para esse paciente. Tem o porquê de eu fazer uma técnica desobstrutiva para o paciente que não tem nenhum sinal de presença de secreção pulmonar? Não. Eu não vou atacar uma coisa que não existe. Então, a gente tem que identificar, a partir da identificação, a conduta. Os pacientes que saem da terapia intensiva também apresentam dor. Uma grande maioria vai apresentar dor lombar, uma grande maioria vai apresentar dor na articulação do ombro. Então, eles vão apresentar dor, eles apresentaram uma fraqueza muscular, ele não tem o componente muscular para gerar essa proteção e a gente vai atuar para tentar reduzir esses componentes da dor e sempre atacando também através de uma avaliação
da escala visual analógica, escala de classificação numérica, e a partir daí, a educação da dor, início de atividade de forma gradual, a eletrotermoforterapia, a abordagem multifocal e várias outras abordagens que a gente pode atuar para reduzir essa dor. Capacidade aeróbica, uma coisa bem específica, né? Eu coloquei 5 testes aqui, não precisa realizar os 5. Se você realizar os 5, você vai deixar o paciente lá extenuante e nem vai ter dado real. Então, é escolher um teste que você consiga realizar. Teste de caminhada de 6 minutos é um teste de esforço submáximo, a gente consegue realizar fácil, num ambiente que tenha um percurso de 30 metros para você realizar o teste. O teste de esforço cardiopulmonar, que deve ser realizado na ergospirometria, né? O paciente vai ter que ir para um local, um ambiente específico, vai ser feito lá o teste para identificar o VO2 máximo, é de um maior custo, é mais difícil de ser utilizado. Nós temos a caminhada incremental, o teste de rampa íngreme e o teste de degrau de 6 minutos. Qual que eu utilizo mais dentro da minha prática clínica? O teste de caminhada de 6 minutos e o teste de degrau de 6 minutos. São fáceis de ser realizado. A gente consegue ter os dados de se vai apresentar queda da oxigenação, se o paciente apresenta algumas alterações cardiovasculares, se o paciente apresenta qual é a escala de Borg de dispneia que esse paciente apresenta, e a partir daí eu consigo programar meu treinamento, que pode ser um treinamento intervalado, um treinamento contínuo, um treinamento de circuito e até indicar para hidroterapia. Já indicou para hidroterapia? Já. Eu não atendo dentro da hidroterapia, mas já peguei paciente, fiz a avaliação pós-alta e o paciente não tinha condição nenhuma de realizar trabalho fora da hidroterapia porque ele sentia muitas dores, ele não conseguia, e aí a gente, quando indicou ele para a hidroterapia, ele começou a realizar as condutas, começou a ter uma boa resposta. Mas aí você tem que indicar para um local que tenha condições, que tenha um profissional que consiga identificar todas essas alterações que o paciente pode apresentar e atuar de uma maneira mais holística nesse paciente, de uma maneira que dê resultado. Além desses testes objetivos, que nós vamos avaliar capacidade aeróbica, força muscular respiratória, força muscular periférica e a dor, nós também temos que avaliar a funcionalidade. Existem vários testes funcionais, eu uso o SPPB, um teste funcional rápido e simples de ser realizado. O paciente vai se sentar e levantar, o paciente vai colocar um membro inferior na frente, o outro membro inferior atrás, você vai ver equilíbrio, vai ver força, vai ver a caminhada, você vai colocar dentro desse teste de estado funcional, vai colocar se o paciente tem uma limitação importante, uma limitação intermediária, uma limitação moderada e sem limitação, e a partir disso aí você consegue ter um dado de funcionalidade até para apresentar para o paciente após a alta do tratamento da fisioterapia. Com tudo isso daí, você tem que trabalhar também exercícios funcionais e exercícios de treinamento de força muscular. Não esquecer os exercícios funcionais no paciente que apresenta síndrome pós-terapia intensiva. Com tudo isso, qual é o objetivo final? Qualidade de vida relacionada à saúde. Aplicar um teste de qualidade de vida e, com isso, você observar se o paciente vai ter um resultado ou não. Uma coisa que eu sempre falo, em todo local que eu vou, que o fisioterapeuta ele tem que correr atrás de gerar resultado, de gerar valor para o paciente. Então, se eu tenho uma avaliação detalhada inicialmente, essa avaliação eu apresento para o paciente, realizo as condutas e apresento no final o que é que apresentou de alteração, eu vou estar demonstrando o resultado. Eu tenho como dizer que eu vou dar o resultado? Não. Dentro da saúde, a gente não tem como comprovar que vai gerar o resultado total, que a gente vai ter tudo isso daí. Mas a gente tem como dizer para o paciente, demonstrar quais são os meios para se atingir o resultado. Então, a gente tem que trabalhar com essa avaliação, identificou, realizar a conduta e, com isso, chegar a gerar um resultado para o paciente, gerar valor e melhorar a qualidade de vida. Intensidade do exercício pós-síndrome da terapia intensiva. Se tiver um teste, deixa eu voltar aqui, de esforço cardiopulmonar, nós vamos utilizar 50% ou 80% do VO2 máximo. Se nós não tivermos, pode-se utilizar a frequência cardíaca de reserva? Pode. Se começa com 50% da frequência cardíaca de reserva, todo mundo já viu essa fórmula, né? Todos já conhecem, né? Coloca a frequência cardíaca máxima, menos a idade, depois você vai colocar o percentual do treinamento em relação à frequência cardíaca de repouso. Nós vamos ter percentual da velocidade média, se nós utilizarmos o teste de caminhada de 6 minutos, então você começa com 80% da velocidade média e vai aumentando de forma gradativa. Esses daqui são para o treinamento
aeróbico, né? Para o treinamento de força, você vai utilizar outros dados, como a dinamometria, como carga incremental, e você vai pegar um percentual da carga incremental, começando em torno de 60%, 80%, 60%, na verdade, vai aumentando de forma gradativa. E aí a gente chega no ponto do COVID especificamente. Deixa eu ver se consigo tirar essa tela aqui que está na frente do meu dado. Tá. Então, o que é que isso daqui? Esse é o dado epidemiológico de ontem à noite. Eu peguei esse dado 28/5, e o que é que nós temos de casos acumulados de COVID por data de notificação no Brasil? Em torno de 438.500 casos acumulados. E quantos pacientes estão com síndrome respiratória aguda, hospitalizado? No momento, 2.084 por SARS-CoV-2, 9.162 em investigação, influenza 12 e outros 33. Então, o que é que nós temos? Uma grande quantidade de pacientes internados dentro do ambiente hospitalar com síndrome respiratória aguda, que provavelmente estão dentro da terapia intensiva, que provavelmente, se forem sobreviventes, vão precisar da fisioterapia, atuando com a reabilitação cardiopulmonar, reabilitação respiratória, trazendo esse paciente para o retorno das suas atividades. E os casos recuperados, 177.654 e em acompanhamento, 233.888. E aí, ontem, pesquisando também sobre... Quando eu fui pesquisar epidemiologia, achei esse estudo aqui, publicado em 6 de maio de 2020, lá no Reino Unido. E o que é que ele diz? Que qual será o desafio, né, para a reabilitação após a terapia intensiva? Será que nós vamos ter um tsunami de necessidade de reabilitação? Será que após essa onda, essa tsunami de pacientes dentro da terapia intensiva, de pacientes no ambiente hospitalar, nós vamos ter uma outra tsunami? Será que nós vamos ter uma tsunami aí de necessidade de reabilitação? Isso aí não é uma palavra minha, é uma palavra aí do artigo, né, Jack Thornton, que publicou em 6 de maio de 2020. E nessa mesma publicação, eles entrevistaram alguns profissionais de saúde, e eu achei bem interessante essa frase. É uma enfermeira, ela respondeu ao questionamento... Enfermeira não, desculpa, é uma fisioterapeuta mesmo, a enfermeira era outro, mas depois eu tirei a descrição que ela colocou. E o que é que essa fisioterapeuta falou? Por que investir tanto tempo e recursos na UTI para salvar uma vida e deixar um paciente com sintomas debilitantes em uma solução familiar sem ideia do que fazer para melhorar alguma coisa? Nós temos que reabilitar esses pacientes para otimizar a recuperação tanto quanto possível. Devolva-os às sociedades em geral. E você poderia argumentar, será que nós podemos justificar o enorme recurso dado a eles na UTI? Então, a tradução não ficou muito boa, né? O que é que ela está dizendo aí? Foi dado vários gastos aí para tratar esses pacientes. Após tratar esses pacientes dentro da terapia intensiva, será que é só dar alta para esse paciente no ambiente hospitalar e o paciente que se vire? Nós sabemos que a população brasileira ela tem uma estratificação de classe aí, né? Você tem o mais rico, o mais pobre, uma diferença de classe gigantesca. Será que esses pacientes da classe mais baixas vão ter um suporte quando tiver alta pós-hospitalar? Será que nós, como fisioterapeutas, não temos que pensar sobre isso também? Então, o custo que foi gerado, salvar essa vida e depois deixar esse paciente desabilitado, o paciente que não consiga retornar às suas atividades normais, que não consiga retornar à sua qualidade de vida, a gente tem que pensar em atuar e melhorar essa reabilitação. E aí tem uma comunicação oficial da SOBRAFI, né, Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva, publicada durante esse período da pandemia do Covid, que ela coloca os aspectos éticos e legais do atendimento da fisioterapia durante a pandemia do Covid. Então, um dos pontos que ela coloca é que o fisioterapeuta tem que utilizar a proteção individual, parlamentação, não poder se furtar o atendimento de maneira injustificada. Então, a gente tem que pensar sempre, há necessidade, tem como ser realizado, não é de maneira justificada, a gente vai realizar essa conduta. Então, é proibido ao fisioterapeuta abandonar o cliente, paciente, usuário, em meio a tratamento, sem garantia de continuidade de assistência, salvo por motivo relevante, isso é o artigo 15
do Código de Ética de Fisioterapia. Por que é que eu coloquei esses 2 pontos aqui? Porque a gente tem que pensar que durante essa pandemia do Covid, o paciente vai sair do hospital e a gente tem que ter meios de atuar para melhorar essa qualidade de vida desse paciente. E aí, se o paciente saiu, já tiver o teste para o Covid e tiver dado negativo, o PCR, o paciente já não está transmitindo, isso aí é sem complicação. Se estiver apresentando ainda, aí tem um risco de contaminação e aí tem o risco da necessidade ou não. E aí o COFITO, ele colocou que você poderia realizar esses atendimentos ou por teleconsulta, que consiste na consulta clínica registrada e realizada pelo fisioterapeuta à distância. Apareceu alguma coisa aqui na minha tela. Ou telemonitoramento, que é acompanhamento à distância por meio de aparelhos tecnológicos. Está aparecendo, desculpa, porque está aparecendo uma pessoa chamando aqui, requerendo, eu vou declinar. Já apareceu umas 2 vezes. Voltei aqui para a tela. Telemonitoramento é acompanhamento à distância por meio de aparelhos tecnológicos de pacientes atendidos previamente de forma presencial. Então, o telemonitoramento ele tem que ter sido atendido previamente de forma presencial. Nesta modalidade, o fisioterapeuta poderá utilizar métodos síncronos e assíncronos, como também deve decidir sobre a necessidade de encontros presenciais para a reavaliação. Sempre que necessário, podemos o mesmo também ser feito de comum acordo por outro fisioterapeuta local. E teleconsultoria tem por finalidade esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relevantes ao processo de trabalho. Então, foi liberado pelo COFITO, lembrando que o fisioterapeuta, nesse mesmo documento do COFITO, ele coloca que o fisioterapeuta tem autonomia para identificar se consegue realizar ou não esse atendimento por teleconsulta, o telemonitoramento. O CLEFITO 2 também deu orientações, porque eu estou falando do CLEFITO 2, que eu estou agora no momento do Rio, e eu peguei essa orientação, eles colocam também as orientações aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que atendem no ambiente domiciliar, que atendem em consultório, ambulatório, estudo de pilates, ginástica laboral e fisioterapia aquática. Lembrando que essas orientações é em relação a qualquer atendimento, mas que se for atender um paciente também pós-alta hospitalar, pós-Covid, a gente tem que tomar todos esses cuidados em identificar a necessidade, o risco de contaminação ou não. Lembrando que se o paciente já tiver o teste, saiu do hospital, teve a alta, teve o teste lá que já não está transmitindo, então isso aí reduz um pouco, mas mesmo assim você tem que tomar cuidado, vai na casa do paciente, vai entrar em contato com outras pessoas. E eu queria ter essas respostas aqui. Eu sei que eu não tenho. Então, como iremos receber esses pacientes após a altas do Covid? Estou falando agora especificamente do Covid. Qual será a demanda? Então, a gente está passando uma fase aí que provavelmente vai começar a ter a demanda da reabilitação nesse momento. Já começou. Eu já estou atendendo paciente que tem pós-alta da terapia intensiva, pós-Covid, que ficaram 8, 9 dias entubados, atendendo fora do ambiente hospitalar. Então, já tem uma demanda. Mas qual será essa demanda? Como esses pacientes vão sair? Vão sair mais graves do que outro tipo de paciente? A gente não tem esses dados ainda. Porque o que acontece? Será que está sendo feito a mesma mobilização que era realizada no paciente crítico? Ou, pelo risco de contaminação, pela sobrecarga que estão tendo dentro da terapia intensiva, essa mobilização não está sendo reduzida, então as complicações vão ser maiores ainda. Será que está sendo feita a prevenção ou só vamos atuar através da reabilitação? Então, são perguntas que eu ainda não tenho. E nós não vamos ter agora no momento, as pesquisas vão ter que sair, nós vamos ver essas respostas com o tempo e a gente vai identificar: o paciente tem alterações, as alterações foram piores, o que é que está apresentando no momento é totalmente diferente. Será que o componente psicológico dele vai ser pior do que o outro tipo de paciente por estar nesse momento de pandemia? Então, a gente tem que tentar identificar isso daí durante o decorrer do tempo. Mas a gente também não tem que tentar inventar a roda. A gente não tem que tentar inventar a roda. A Sociedade Britânica Torácica ela fez uma pesquisa com 1.031 participantes, especialistas, que trabalham com reabilitação, durante 6 dias, perguntando o que é que eles achavam que seria necessário pós a alta do paciente do Covid. E
que é que eles indicaram? 95% indicaram que os pacientes vão precisar de reabilitação, concordaram fortemente para o manejo da fadiga, para reabilitação respiratória e para distúrbios de ansiedade e depressão. Quanto tempo? Foi perguntado também. Em torno de 6 a 8 semanas, esses pacientes necessitariam de realizar essa reabilitação para o retorno das suas atividades, tanto de trabalho como atividades sociais. Mas relembrando que nós já temos várias publicações falando sobre a reabilitação pulmonar, falando sobre a reabilitação pós-terapia intensiva, então a gente não tem que tentar inventar roda. O que a gente pode ter são dados diferentes. A gente pode ter, os pacientes vão ter alterações funcionais maiores ou menores, o paciente vai ter tido um tratamento fisioterapêutico diferente dentro da terapia, voltando aqui, dentro da terapia intensiva, que não teve essa prevenção, então a gente vai ter que identificar, vai modificar de região para região, a gente sabe que vai ter modificação. E aí, nessa mesma pesquisa, essa pesquisa publicada agora de 12 de maio, eles perguntaram quais seriam as principais indicações. Eu deixei marcado aqui o que é um ponto principal da fisioterapia. Então, inicialmente, poucas semanas após a alta, o paciente faz exercício tanto no ambiente ambulatorial como no ambiente de consultório. Ele poderia fazer exercício de resistência, exercício aeróbico, manejo da tosse, manejo da fadiga, treinamento respiratório, isso logo após a alta. Em torno de 6 a 8 semanas, o paciente vai progredindo. Isso é uma orientação de especialista. Lembrando que o grau de evidência de especialista é o mínimo, né, que a gente tem lá na hierarquia dos estudos. Então, a gente vai precisar ainda de dados. A gente tem que pegar os dados de outras pesquisas que já saíram, então, de pesquisas em relação ao pós-síndrome da terapia intensiva e tentar realizar, através de uma analogia, os pacientes pós-Covid, até porque dentro da terapia intensiva não tem só um tipo de doença, então várias doenças, e a síndrome são as alterações funcionais que o paciente apresenta. Então, durante 6 semanas, realizar o teste de caminhada de 6 minutos, tentar avaliar a capacidade funcional, avaliar força muscular, qualidade de vida, tosse, fadiga, dispneia, identificou alterações, você realizar a conduta e após 6 semanas, e aí fazer progressão de exercício aeróbico, progressão de exercício resistivo, manejo da tosse, manejo da fadiga e manejo da reabilitação respiratória. Então, isso é esse protocolo que definiram lá, um fluxo de como deveria ser realizado essa triagem dos pacientes para realizar a reabilitação ou não. Então, o paciente teria a alta da terapia intensiva, é feita uma reabilitação, é feito entrada em contato com o grupo de reabilitação para identificar as alterações ou não desse paciente. Com isso, se o paciente conseguir realizar as condutas, começar a progredir ou não, ele vai entrar numa fase de tratamento em casa, em centro, ou na comunidade, ou um tratamento digital, uma comunicação, uma teleconsultoria, um telemonitoramento. Com tudo isso, qual o objetivo da fisioterapia, então, nesses pacientes? É lembrar que esses pacientes são casados, têm filhos, são trabalhadores, praticam atividade física, pode ser nossos professores, pode ter sido amigo seu, está do lado do seu vizinho. Então, o paciente que vai levar para a terapia intensiva, ele é, como qualquer outro paciente, um paciente que tinha uma vida antes da terapia intensiva. Qual o objetivo da fisioterapia? Tentar trazer esse paciente como ele era antes, fazer com que esse paciente retorne às suas atividades normais como era antes. Ele pode ter alterações crônicas que vão dificultar isso daí? Pode. Ele pode ter disfunções que vão dar alterações e, com isso, o paciente não consiga retornar. Mas o que é que a gente vê na prática clínica? Que o paciente que passa 5, 6 dias dentro da terapia intensiva, bloqueador neuromuscular, que tem complicações, mas que tem a alta, consegue retornar às suas atividades. Vai durar um pouco mais de tempo, um dura um pouco de tempo a mais, outro dura menos, e você vai tentar reduzir esse tempo, vai tentar progredir com esse paciente, melhorar essa qualidade de vida para fazer com que ele volte às suas atividades. E um questionamento que eu faço, a partir desse questionamento da publicação, que nós vamos ter um novo tsunami. A pergunta que eu faço, será que nós vamos ter uma logo após a alta da terapia intensiva, uma nova onda, um tsunami? Esses dados nós só vamos ter durante essa evolução, durante a evolução da pandemia, a partir da identificação do que foi feito antes, do que foi feito dentro do ambiente hospitalar
e o que foi a ser feito após a alta hospitalar. Agradecer aqui a vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail ou através do Instagram, por direct, pode colocar mensagem, não tem problema. Se eu não puder responder no momento, eu respondo depois, 1 ou 2 dias depois, mas eu vou responder, eu tento responder o máximo possível. Lembrar sempre que a fisioterapia tem que fazer o diferencial, sempre baseado na prática, baseado em evidência é fogo, né? Mas sempre baseado, repetir de novo, na prática baseada em evidência, fazendo seu julgamento clínico e dependendo da autonomia do paciente. Então, pensar sempre nisso e realizar a melhor conduta. Obrigado. Sempre baseado, não pode ser pautado. Voltou. Baseado. Galera, acho que excelente, né, a palestra. Obrigado, Antônio, pelas suas brilhantes colocações aqui. Eu estou tentando só puxar as perguntas para o outro lado. Eu não sei por que não vai, meu irmão. Vamos tentar para cá. Tá. Cara, então, pessoal, qual é a minha ideia, né? Eu já tenho 15 anos de formado, já tenho uma carreirazinha na fisioterapia, doutorado no exterior, tenho 16 anos aí de atuação na Marinha. Então, a minha visão da fisioterapia, ela é um pouquinho diferente talvez de alguns. É interessante que você segue por um caminho, depois você volta para esse caminho e você começa a enxergar que está tudo interligado. Então, eu não gosto, mas eu sou fisioterapeuta traumato-ortopédico, eu sou fisioterapeuta, assim, eu não vou vir para essa palestra porque eu não trabalho com respiratória. Cara, é muito mais do que respiratória. Então, eu estou destacado lá no hospital, eu sou fisioterapeuta do Centro de Educação Física da Marinha, onde a gente só trata em tese de cirurgia de joelho. E lá, mas eu sou um fisioterapeuta que eu tenho conhecimento de fisiologia do exercício, eu tenho conhecimento de treinamento de força, eu tenho conhecimento de treinamento aeróbio, e eu estou ajudando pacientes que já passaram por essa fase e estão precisando sair do hospital. Então, acho que essa foi a minha intenção de trazer o Antônio, para mostrar que a questão, digamos, a responsabilidade pelo cuidado, pela reabilitação de fato, que aí reabilitação física, funcional, fonoaudiológica, psicológica. Então, de fato, a gente pode usar a palavra reabilitação, que é muito mais ampla do que fisioterapêutica, né? Esse paciente vai precisar, talvez, de vários profissionais. E eu acho de extrema importância, porque provavelmente um paciente desse vai cair na mão de vocês e não necessariamente você precisa ter domínio da terapia intensiva. Você vai ter que ter domínio de fisiologia do exercício, de prescrição de exercício, de você fazer testes pré-avaliação, que são coisas que a fisioterapia ainda é muito ruim. Eu sempre coloco isso, a educação física, ela está anos-luz na nossa frente. Você chega numa academia, por pior que seja, o cara vai pegar a sua altura, o seu peso, vai fazer um testezinho ali de força pré e pós. A gente não, a gente já quer meter a mão. Eu acho que o Antônio demonstrou vários testes funcionais simples de serem feitos. Uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos, para os meus estagiários, para os meus amigos, que o Antônio colocou aqui também. Cara, o mercado está cada vez mais concorrido, gente. Cada vez melhores profissionais fisioterapeutas estão indo para o mercado, cada vez mais difícil o mercado está, cada vez profissões estão se sobrepondo, educação física com fisioterapia. E onde é que eu estou querendo chegar? E eu vou falar isso na minha palestra de amanhã, né? A questão do mercado de trabalho da telefisioterapia. Se você não tiver um diferencial, e o diferencial não é o conhecimento técnico isso já é obrigatório, o diferencial é o que o Antônio falou, você fazer uma avaliação bonitinha, você ter lá, o que você fez antes, o que você fez depois, imprime, entrega para o familiar, entrega para o médico, você tem um sistema, e aí eu vou fazer um jabá, me permita, porque é onde eu vou falar do Fitaro App, onde você consegue controlar o paciente, imprimir os relatórios, entregar para aquele paciente saber que você está monitorando ele. Esse vai ser o grande diferencial. Essa vai ser a sua diferença entre você conseguir mais clientes e o seu colega. Gente, o mercado está cruel. Não basta mais ser bom. Ser bom é obrigação. A gente tem que ter diferenciais. Eu acho que essa questão da avaliação, essa questão do monitoramento, essa questão do acompanhamento, ela faz um grande diferencial. Só para eu fechar aqui, Antônio, a minha fala, porque eu fiquei bem motivado, só para colocar aqui uma coisa, a Austrália, saiu até uma matéria no jornal deles, eles estão investindo 34 milhões de reais na preparação de fisioterapeutas para reabilitar pacientes pós-Covid. Então, assim, eles estavam mostrando que tiveram pacientes que perderam 20 quilos, né? E com certeza dentro desses 20 quilos,
uma boa parte dessa foi de massa muscular. Então, são pacientes que eram rígidos, fortes, ativos e hoje estão numa cama. E isso vai cair na mão de você que é fisioterapeuta da traumatortopedia, né? E lá na Austrália, a gente chama de músculo esquelético, né? Então, o músculo esquelético engloba toda essa parte. Então, gente, por isso que eu trouxe o Antônio hoje para dar essa ideia ampla desse paciente que é um paciente crítico, né, pós-internação em terapia intensiva, para vocês terem ideia do tamanho do problema que a gente vai enfrentar. Não é simplesmente o respirador, um tubo. Então, Antônio, obrigado pela sua explanação. Acho que você conseguiu abordar todo esse espectro desse paciente grave. E, como eu te falei, é um grande mercado de trabalho para quem está se formando agora ou para quem estava desempregado ou com poucos pacientes em virtude de consultórios fechados. Esse é um paciente que talvez pinte para você e seja um grande mercado de trabalho futuro. E não se bitolem na questão, eu não sou da respiratória. A gente tem formação de fisiologia, a gente tem fisiologia do exercício na faculdade, então a gente sabe cinesioterapia. Então, é óbvio, se você tem esses conhecimentos mais apurados de cardio, respiratório, isso vai te ajudar. Mas esses pacientes, eles já saíram da terapia intensiva, eles precisam de cinesioterapia, eles precisam de treinamento, de serem recondicionados para eles voltarem à vida. Então, cara, muito obrigado aí. Vou te fazer algumas perguntas, não sei se você quer colocar alguma coisa, eu vou começar a fazer as perguntas aqui. Vamos lá. Tem a Ayla aqui, Muribeca. Ela perguntou assim que o fisioterapeuta é importante na reabilitação com os pacientes após o Covid, de novo, o profissional de educação física também se muito presente nessa fase, através de treinamento de força. Como você acha que vai ser a demanda para esses profissionais pós-pandemia? Acha que a maioria vai optar somente pela fisioterapia ou pode haver um link entre essas duas profissões? Vamos lá, vou tentar responder. Eu acho que são visões... desculpa a minha opinião como fisioterapeuta, são visões diferentes. Nós, como fisioterapeutas, temos e o profissional da educação física tem outro perfil. Eu sou professor universitário também, fiquei algum tempo como coordenador geral de saúde e coordenava como coordenador geral de saúde a coordenação de fisioterapia, a coordenação de educação física, tinha um profissional de educação física, mas o que a gente conversava muito, que muitas vezes essas profissões estão interligadas e não são profissões divergentes. A interligação se dá através de pontos de encontro. Então, a fisioterapia ela vai atuar com o treino, mas pensando em uma coisa específica. Já o profissional da educação física, a partir de um certo momento que o paciente apresenta pontos de encontro que é o profissional vai partir para o profissional da educação física. Então, vou dar um exemplo específico. Eu coloco na minha programação lá, nos pacientes que eu faço reabilitação, toda vez que eu dou essa alta para o paciente, eu digo, você vai ter que continuar mantendo uma atividade, continuar mantendo os exercícios da reabilitação, mas deixa de ser uma coisa específica da fisioterapia, até porque agora você não precisa fazer mais treinamento da musculatura respiratória, você não precisa fazer técnicas obstrutivas. Então, a fisioterapia vai se atuar a partir de todas essas condutas para melhorar a qualidade e fazer com que o paciente consiga dar uma resposta melhor. Então, o uso da ventilação não invasiva pode ser feito durante a reabilitação? Pode. É uma coisa que é o fisioterapeuta que vai utilizar. Então, o paciente não consegue realizar uma atividade porque ele sente falta de ar. A gente vai colocar a ventilação não invasiva e fazer a reabilitação durante a ventilação não invasiva. Então, são pontos que vai ser específicos da fisioterapia cardiorrespiratória e vai ter outros pontos que vão ser interligados, que aí o profissional da educação física pode atuar, sim, sem problema. Lembrando que são profissões interligadas não, que tem inter-relação, né? Então, vai ter pontos de encontro e esses pontos de encontro, o profissional vão atuar de maneira, de perfis diferentes, com objetivos diferentes. Não sei se eu conseguir responder ou complicar mais. Legal. Eu acredito até numa questão, como esse paciente ele já sai com a fisioterapia no hospital, a tendência é que ele seja acompanhado pelo fisioterapeuta por todas essas necessidades e a tendência natural, de fato, é que a gente passe a bola, sim, depois para o profissional da educação física, já buscando a performance, né? Outras, não mais a função em si, mas outros ganhos. Cara, tem muitos elogios aqui, muito agradecimento.
Tem uma aluna tua aqui, muito bom, professor. Foi sua aluna na Unicebe. Unicebe, muito atencioso, técnico, explica tudo super bem. Vírgula, acelerado também. Obrigado, o acelerado é por mim, tá? Aí imagina quando a gente se encontra, né? Eu e o Antônio. Pronto, aí o negócio explode. Obrigada por essa aula sensacional. Foi a Karine Maio. Ótima palestra, Antônio. Palestra muito gratificante, muito bom. Antônio, você já notou alguma característica específica nesses pacientes que têm atendido pós-Covid-19? Ela colocou no geral. É a Maria Isabel Magalhães que pergunta. Antônio, você já notou alguma característica específica? Já, o que é que, assim, é um viés de observação, né? Eu não fiz um trabalho ainda pós disso daí. Estou pensando até em pegar uma série de casos e colocar, mas é a queda brusca da saturação periférica. Então, com um teste mínimo ali, teste de degrau de 1 minuto, 30 segundos, o paciente já sai de uma saturação de 93 para 94, de 93 para 89, 90%. Um paciente que não tinha uma doença crônica prévia que gerasse uma déficit de troca de oxigenação. Então, peguei paciente lá de 55 anos, foi até ontem esse paciente que eu fui avaliar. O paciente só aguentou 1 minuto de teste de degrau e a saturação caiu de 97 para 90%. Então, ele teve uma queda brusca. É uma coisa que eu estou observando, mas é pouco tempo de pós-alta. Mas os pacientes também que eu já estou dando alta, que eu já estava atendendo há mais de uns 20 e poucos dias, que eu já estou dando alta da fisioterapia, porque é um paciente que não estava com tantas complicações, só tinha mais essa alteração da oxigenação, ele tem uma resposta rápida. Então, o que eu estou observando? Tem um momento que esse paciente tem uma baixa oxigenação, uma queda brusca durante o exercício, durante o treinamento, que a gente tem que ter uma monitorização, não é pegar o paciente, por isso que eu digo que tem que ter uma avaliação ideal, não é pegar um paciente e colocar para fazer uma sobrecarga máxima. Você tem que avaliar para identificar as alterações para depois você não fazer que o paciente volte para o hospital por sua conduta. Então, tem que ir com controle, oxímetro, frequencímetro, avaliar a pressão, fazer toda essa avaliação para identificar se o paciente tem condições de realizar a reabilitação. Não é chegar e colocar qualquer coisa para o paciente fazer. Tem que identificar as condições cardiopulmonares que o paciente apresenta, por isso que eu falei bem da avaliação, para você realizar a conduta. Tem paciente lá que você tem que ter vai fazer quase nada. Esse paciente é melhor você matar uma barata pisando em cima do que utilizar uma bazuca. Se você pega uma bazuca e bota, vai matar, vai quebrar o chão, vai quebrar tudo. Então, vai encontrar os pontos e atuar nos pontos específicos. Então, a queda da oxigenação de forma brusca durante o exercício, eu estou observando, mas é um viés de observação. Eu estou vendo em alguns pacientes só, precisa de pesquisas ainda para identificar isso e ver se isso é mantido, é uma coisa crônica ou eles vão progredindo de forma mais rápida. Isso foi muito bem colocado, cara. Interessante. Teve um paciente que a gente estava acompanhando, tá? Estamos acompanhando. Ele estava bem, esse cara estava basicamente morto. Eu fui atendê-lo e ele respondeu a proteção ativa e conseguiu sair. Ele está indo de alta, acredito que essa semana. E ele estava bem, né? E aí uma colega foi levar ele até o banheiro andando, cara. O paciente teve uma síncope, como você falou, muito rápido. Ele evoluiu, teve que voltar para o leito, mas está bem. Mas assim, é aquele negócio de novo. Uma vez numa palestra numa universidade, um aluno me perguntou: professor, como é que você sabe que seu paciente melhorou? Eu falei: justamente uma avaliação prévia. É isso que a gente normalmente não faz. Então, a gente tem que ter dados mínimos prévios para a gente poder saber se esse paciente está em risco ou não está, antes, durante e depois, né? Isso. E E acho que o durante Antônio abordou também. bastante. Só para relembrar, durante, né? Antes, durante e depois. Isso, porque vai estar, coloca o frequencímetro, fica vendo que a frequência cardíaca pode olhar em cima, arritmia, então você tem que ter o controle, não é só pegar e colocar o exercício. Com certeza. Cara, aqui uma outra pergunta acho que é Ronésio Maciel. Antônio, você acha que, como a Covid-19 é uma doença nova, precisa de algum tratamento específico diferenciado para esses pacientes? Já tem algum tratamento específico para esses pacientes? Eu acho que você meio que já abordou, né? Mas se quiser responder. Não, tratamento específico ainda não tem. Não tem uma pesquisa que saiu pós a alta, esse paciente do Covid tem que fazer X. O que tem são opiniões de especialistas que estão saindo aí o tempo todo, que não tem ainda uma pesquisa controlada, randomizada, até porque não teve tempo de ser feito isso ainda. Então, tem a opinião de especialistas através de uma prática clínica anterior desses profissionais e de pesquisas que foram com outro tipo de pacientes e, a partir disso daí, você utilizar as condutas.
pode ser que tenha diferença, condutas de diferença, pode ser. Então, uma coisa que eu estou utilizando muito com meus pacientes é um EPAP. O EPAP com válvula unidirecional, com a terapia de expansão, que eu não utilizava tanto com alguns outros pacientes, eu fazia mais treinamento da musculatura respiratória. Mas como esses pacientes tinham uma queda de saturação rápida, até como estava no início do treinamento da musculatura respiratória, eu comecei com EPAP e depois passo para o treinamento com Power Brief ou Tri-Shoulder. Então, pode ser que no futuro tenha diferença, pode, e a gente vai ter que saber identificar. Lembrando que eu estou falando aqui é pós-alta da terapia intensiva. Dentro do ambiente hospitalar tem vários outros componentes que você tem que avaliar. Se o paciente está com febre, tem que ser no mínimo 2 a 3 dias após a febre, tem que ver os exames que o paciente está apresentando, hemoglobina e por aí vai. Então, eu estou falando pós-alta, aquele paciente que está estável, que já teve alta, que já está tendo acompanhamento, e você vai atender ele pós a alta hospitalar. Legal. Cara, tem mais 2 perguntas aqui. Pessoal, eu queria agradecer também os elogios. A gente realmente pensou em fazer um evento bem rico, bem legal, que agregasse valor. A única coisa que eu peço, então, para vocês é que vocês explodam, vamos quebrar o Instagram, me marquem o Fitaruap, marquem o Antônio, marquem os seus amigos, vamos divulgar o evento, que a gente ainda tem mais 3 dias, né? E agradeço a vocês. A gente fica muito feliz em saber que a gente está ajudando a agregar valor. A Aline aqui também perguntou como é que ela faz para doar. Obrigado, Aline. Aline Fisio Esporte, para a sua pergunta. Então, eu coloquei o link para quem quiser fazer as doações. Como eu falei, um evento desse custaria no mínimo uns 600, acho que R$800 fosse um congresso de verdade. Então, a gente está trazendo gratuitamente com o intuito de conseguir levantar comida para as pessoas que estão bem necessitadas. Então, quem puder doar, agradecemos bastante. Jéssica e Gabriela, então eu vou fazer mais 2 e a gente fecha. Os pacientes vão precisar, você já comentou, mas você pode, se quiser, os pacientes vão precisar de reabilitação cardiorrespiratória e cardiopulmonar, nesse caso, essas 2 reabilitações? Vamos lá. A reabilitação cardiorrespiratória e cardiopulmonar é tentar diferenciar. Existe a reabilitação cardiovascular e metabólica, que é a reabilitação focada mais no paciente que tem insuficiência cardíaca, IAM, pós-cirurgia cardíaca. Esse é um tipo de reabilitação cardiovascular e metabólica, que você tem um perfil diferente, que é a sobrecarga com peso vai ter que ser um momento específico, você tem que ter é um perfil. E você tem a reabilitação pulmonar. A reabilitação pulmonar é aquele paciente que é DPOC, que é o paciente que tem fibrose pulmonar, é o paciente que tem uma doença pulmonar crônica. Se a gente pegar o paciente que é o paciente que vai sair da terapia intensiva, que vai ter uma alteração pulmonar, que vai ter uma fraqueza muscular, ele é mais parecido com o perfil do paciente da reabilitação pulmonar. Então, você só modifica o perfil do paciente, que você, com isso, modifica as condutas que você vai utilizar. Um paciente de reabilitação pulmonar, você vai dar uma sobrecarga maior, você coloca o paciente para treinar força, treinar musculatura respiratória, apesar que está saindo publicações para fazer esse treinamento também do paciente da reabilitação cardiovascular e metabólica. Então, são quase a mesma coisa, diferenciando que uma vai trabalhar o perfil mais de paciente IAM, paciente com pós-operatório cardíaco, paciente com insuficiência cardíaca, e o outro paciente com a doença crônica respiratória. E a última pergunta, ela tem a ver com isso. Você acredita, do Dr. Luiz Henrique Martins, você acredita ou vislumbra que essa queda de saturação periférica esteja interligada à fibrose gerada em bronquíolos e alvéolos terminais em alguns pacientes decorrentes do Covid-19? Pode ser que, assim, vamos o que acontece. O paciente, quando ele tem, dentro da ventilação mecânica, o paciente pode apresentar lesão induzida pela ventilação mecânica. Nessa lesão induzida pela ventilação mecânica, pode gerar fibrose e lesões que vão ficar crônicas. E com isso, quando você dá uma sobrecarga, o paciente vai ter uma troca satisfatória e pode cair a oxigenação. Mas a gente não tem dados ainda sobre isso. Isso pode ser só momentâneo. Por isso que eu estou dizendo que pode ser, eu peguei 3 pacientes que apresentavam isso, 3, 4 pacientes pós-alta, e estou achando que isso vai acontecer. Então, a gente só vai poder como decidir isso, a ter essa certeza após as pesquisas irem saindo. Então, eu não tenho como dar esse dado aqui, desse momento do Covid, que eles apresentam o maior percentual de fibrose ou não, apesar que tem algumas publicações mostrando que esses pacientes apresentam sim, principalmente o paciente que tem síndrome de desconforto respiratório agudo. Legal. Mas de novo a gente volta, acho que independentemente de nós sabermos ou não, avalia, peca pelo excesso, eu acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Né? Avaliar lá no hospital, agora vários pacientes com desmame,
eu criei uma tabelinha, Antônio, para a gente controlar justamente o quanto de suporte de O2 estava sendo oferecido para o paciente, porque às vezes, sem querer, a enfermagem vai dar banho no paciente, aí aumenta o oxigênio. Isso, aí quando você vai, o paciente estava com 1 litro, aí volta a 4. Então a gente montou uma tabelinha no hospital, todo dia a gente controla, a gente tem, de fato, uma curva de tendência para saber se esse paciente está evoluindo, se alguém mexeu, e às vezes a gente vê que foi a enfermagem sem querer, a gente bota um recado, conversa com a chefe da enfermagem. Então a gente só conseguiria saber isso se a gente controlar, avaliar desde o início. Então, gente, a avaliação é fundamental. Cara, eu acho que já tem um monte de possíveis conteúdos para você gerar lá no seu Instagram, Antônio. Tá até errado aqui, viu? O Instagram aqui é Antônio. Eu falei, é Antônio. Fui eu que fiz e ainda saiu errado. Eu já coloquei lá o certo, é Antônio, né? O Antônio. E eu acho que já tem bastante conteúdo. Galera, sigam o Antônio lá, encham eles de sugestões de conteúdo. Aproveitando também, o Fitaro, ele é uma empresa, só para vocês saberem, a Fitaro Soluções em Saúde. Então, a empresa foi criada para gerar várias soluções. Um dos produtos, digamos assim, que a gente vem criando é o Fitaro app. Para quem é profissional fisioterapeuta já pode testar, fitaro.com.br, usem, porque ele é todo baseado em exercício domiciliar para você prescrever para o seu paciente, o telemonitoramento. Então ele entra nesse contexto de você melhorar, agregar valor ao seu serviço, e está gratuito nesse momento, podem usar. Mas também gerar conteúdo. Então, depois do evento, a gente vai vir aí com vários conteúdos interessantes. E podem mandar para a gente depois lá no direct do Fitaro App o que vocês gostariam de saber mais sobre, informações, possíveis conteúdos para a gente gerar. Então vamos interagir para a gente crescer como profissionais, tá? Então sigam o Antônio. E Antônio, acho que você está cheio de boas ideias aí para geração de conteúdo. O Dr. Luiz agradeceu, excelente, obrigado pela resposta, parabéns a todos, excelente evento. A Jéssica também, muito obrigado pela resposta. Galera, eu acho que é isso. Diferentemente, só para a gente fechar do que a gente fez ontem, a gente tem que melhorar sempre na vida, né? Então ontem a gente fez mesmo à noite a reunião do primeiro dia, e por que a gente pode melhorar? E ontem eu tive um insight, a gente já estava preparando, e como a gente diz na Marinha, Antônio, Bruno, eu queria que você nesse momento aí parasse de compartilhar, por favor. A gente vai mudar um pouquinho a abordagem antes de fechar, e como a gente brinca na Marinha, a gente vai materializar, cara. E eu queria, em nome da organização do evento, né? Deixa eu só achar aqui onde é que está esse negócio. Deixa eu ver aqui, deixa eu só achar aqui. Eu queria passar as suas mãos, materializar de forma temporariamente, né? Depois a gente vai mandar para vocês, vou mandar pelo Zap, mas de forma virtual aqui. Eu só não estou conseguindo achar. Ah, tá aqui. Eu queria materializar, cara. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Então, eu queria passar em suas mãos aí o certificado de participação do evento. A gente não tinha entregue ontem para os palestrantes, a gente vai entregar, mas a partir de agora a intenção é que a gente consiga aí, na frente de todo mundo, passar em suas mãos. Então, a Fitaro confere Antônio Francisco de Andrade Ferreira Filho o presente certificado por ter participado na qualidade de palestrante do primeiro congresso online de fisioterapia com Fitaro, realizado em 28 a 31 de maio. Por fim da palestra, abordagem fisioterapêutica no paciente sobrevivente de doenças críticas após alta hospitalar. Visão durante o Covid, assinado pelo Fabrício Miranda, que é o sócio administrador. Cara, então muito obrigado. Passo virtualmente às suas mãos o certificado. Para a gente foi um grande prazer. Mais uma vez, pessoal, a todos, muito obrigado pela presença. Às 14 horas, não percam, Isabel Suan, nossa atleta medalhista olímpica. Galera, ela vai estar falando um pouquinho sobre a vida dela. Depois, às 15 horas, o Dr. Renato de Paula vista uma roupa confortável, porque ele vai fazer alguns exercícios com a gente. E às 4h30, depois a gente continua com o evento, tá? 4h30, o Ricardo falando sobre o Dr. Ricardo fibromialgia, de 19, o Danilo e o Thiago Paes fechando com a CIF. Antônio, se você quiser falar mais alguma coisa, cara, eu te dou a palavra. Para mim, só gratidão pela sua participação, gratidão pela participação de todos, e a gente se vê às 14 horas. Em seguida, eu queria pedir mais uma vez, galera, o certificado vai ser enviado para vocês depois, quem estiver participando. Então, uma salva de palmas aí para o Antônio, mais uma vez. E muito obrigado aí por tudo. Cara, se você quiser fechar, fica à vontade, a palavra está contigo. Agradecer pelo convite. Eu adoro falar sobre fisioterapia
sobre esse conteúdo como todo, desde o ambiente hospitalar, terapia intensiva, ambiente ambulatorial. Agradecer, dizer quem quiser ter mais assim conteúdos, toda segunda-feira eu faço uma aula, uma live às 21 horas no YouTube, é só cadastrar pelo link da bio. Então a aula é gratuita, eu mando por e-mail dizendo que vai começar. Então agradecer, obrigado, e aí continuando, excelente palestra durante o dia, vou ver se consigo estar presente em outras. Obrigado de novo. Galera, fiquem com Deus, vamos descansar, almoçar 14 horas. Eu libero 1h45 o link para Isabel Soan. Não percam, né? Vamos ouvir aí uma medalhista olímpica. Não é uma medalhista do torneio da esquina, não. Uma medalhista olímpica. Então, 14 horas a gente vai estar lá com ela batendo papo. Antônio, grande abraço. Um abraço a todos aí. Até mais tarde, galera.